Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês já sabem, a nossa aula de quinta-feira é destinada para a correção das atividades que tenham sido enviadas durante a semana para vocês. Nessa semana, nós tivemos apenas uma atividade, que é a interpretação daquele relato de experiência que nós lemos na aula anterior sobre o Alex Pereira, certo? Então, nós temos as questões que estão na página 161 e 162. Então, abram os livros, por favor, na página 161 e acompanhem a correção juntamente comigo, tá bom? Primeira questão. No início do seu relato, Celso Ataíde conta que deixou seu emprego na Nuclebras para se dedicar ao rap. Como ele classifica essa decisão? Ele classifica como uma atitude totalmente irresponsável. Imagine, você tem um emprego fixo, um emprego que te remunera, por exemplo, com carteira assinada, que de acordo com as leis, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, essa é a forma mais segura de se manter um vínculo de emprego com o empregador. Você tem o auxílio caso você se acidente no local de trabalho, você tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que pode ser sacado depois que você, por exemplo, perde o vínculo de emprego. Você está resguardado caso aconteça uma demissão sem justa causa. Quer dizer que você vai ser despedido, mas o empregado não tem um motivo para te despedir, então você também está, de certa forma, resguardado. Então, imagina trocar todas essas seguranças, todas essas bonanças, digamos assim, que estão atreladas a um emprego fixo, para construir o seu nome no meio artístico, que é extremamente difícil de se modular, principalmente no Brasil. E ainda dentro do rap, que como nós vimos no texto, se tratando de estilo musical, o Rio de Janeiro ele não estava preparado para o rap, né? O Rio de Janeiro era a terra do funk. É a terra do funk, né? Até hoje. Muitos grupos e artistas que cantam esse estilo musical provêm do Rio de Janeiro. Então, segunda questão. Qual era o cargo que ele ocupava na Nuclebras? Ele era um vigilante. Ele até disse que tinha tudo para ser na vida, mas ele sabia que uma coisa ele não poderia ser, que era vigilante. Eu achei isso engraçado, interessante. Terceira questão. Por que ele via a sua atitude dessa forma? Por que ele achou que sair do emprego de vigilante que ele tinha para poder seguir na carreira do rap era irresponsável? A resposta correta é a letra C, porque ele tinha uma família para sustentar e ganhar dinheiro com o rap era algo muito difícil. Eu arrisco dizer que até hoje, mesmo com toda a visibilidade da internet, né, das plataformas digitais, do YouTube, por exemplo, ainda é muito difícil seguir uma carreira musical. Assim como a carreira de jogador de futebol, por exemplo, né? Nós temos muitos talentos no Brasil, em todas essas áreas que eu acabei de citar. E é muito difícil que uma pessoa consiga se destacar entre uma multidão de talentos, né? Não que isso seja impossível, mas é bem mais difícil. Quarta questão. De acordo com o texto, Celso parece se arrepender dessa decisão? Será que em algum momento ele chegou a se arrepender? Ele pensou que estava sendo irresponsável, ele refletiu sobre essa atitude, mas ele não se arrependeu. Então a resposta da quarta é não. Quinta, no segundo parágrafo do texto, o que o autor quis dizer com a expressão quebrar pedras com as mãos? Essa expressão, gente, é só você analisar realmente ao pé da letra. Quebrar pedras com as mãos. Imagina essa ação de pegar uma pedra e quebrar com a sua própria mão. É um ato praticamente impossível de se realizar. Então, a resposta da quinta é o seguinte: quebrar pedras com as mãos é dizer que é muito difícil de realizar uma tarefa. E nesse caso, ele estava fazendo referência ao rap, que era muito difícil sobreviver do rap. Sexta questão.
qual foi a primeira oportunidade que o Celso deu para o Alex? Que depois a gente viu que se tornou o MV Bill, né? Ele deixou o Alex abrir o show dos Racionais no Império Serrano. Essa foi a primeira oportunidade que ele teve. Lembra? Não tinha cachê, não tinha... O cachê, gente, para quem não sabe, é o valor que o artista recebe para poder fazer a sua apresentação, né? Então, se tem um grande show, o artista produz aquele show, mas ele precisa ser remunerado por aquilo. Então, no caso dele, ele abriu o show, mas ele não tinha o cachê, ele não tinha o transporte, né? Ele disse que não podia pagar nem a van para poder pegar o Alex lá para fazer a abertura do show. Então, ele realmente foi com a força de vontade que ele tinha e sempre prezando aí pelo sonho, né, de ser um rapper famoso, um rapper conhecido e poder viver da arte que ele produzia. Sétima questão. No relato, Celso parece meio desconfiado ao dar a primeira oportunidade a Alex. Quais foram os obstáculos que ele impôs para que o menino desistisse? Duas coisas que eu acabei de citar. Primeiro, ele disse que não pagaria o transporte para o Alex, ele tinha que se virar, né, na expressão comum, para poder chegar lá no show, e também não daria o cachê. Então, essas duas coisas. Não teria transporte para pegá-lo nem para deixá-lo, e ele também não ganharia nada para fazer aquela abertura do show. Oitava questão. E dessa atitude, o Celso se arrependeu? Explique. E aí, sim, ele até relata dentro do relato de experiência que ele nem sabe como foi que o Alex voltou para casa naquele dia. Como foi que ele fez para poder voltar para casa depois que o show terminou. Então, a resposta que está aqui no livro. Ele se arrependeu de não ter pago a van e o cachê quando o Alex foi à sua casa na semana seguinte para lhe pedir ajuda. Então, ele fez essa proposta, ele aceitou fazer a abertura do show, mas ele deixou claro que não tinha condições de bancá-lo, né? E mesmo assim ele foi, fez o show, e só na semana seguinte, quando ele voltou para pedir ajuda para ele novamente, é que ele se lembrou, né? Como foi que ele fez para ir para casa? E aí ele caiu a ficha de como ele tinha sido, não sei se eu vou falar a palavra correta, mas desumano, né? Com o Alex. Na página 161, nós temos o box, gente, do Aprenda Mais. E ele nos diz o seguinte: a carreira como escritor. Em 2006, um ano depois da publicação do livro Cabeça de Porco, MV Bill lançou, junto com Celso Ataíde, o famoso livro documentário Falcão Meninos do Tráfico, uma obra que relata a história de 17 meninos envolvidos com o tráfico de drogas em diferentes favelas. Ao final da produção do livro, do DVD e do documentário, somente um deles ainda estava vivo. No dia 19 de março de 2006, o documentário começou a ser exibido no Fantástico da Rede Globo. Gente, eu vou tentar localizar, tá, o documentário para vocês, e caso eu encontre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem tiver curiosidade e quiser assistir, tá? Eu acredito que não vai dar para assistir ele completo, mas pelo menos uma parte do documentário deve estar disponível. Continuando na página 162, nona questão. Uma semana depois de abrir o show do Racionais na Império Serrano, Alex foi à casa de Celso. Como o empresário reagiu a essa visita? Ele percebeu que não tinha motivos reais para ficar deprimido. Lembra que quando o Alex chegou, o Celso estava lá, jogado, preocupado com as contas que ele tinha para pagar e tudo. E quando ele viu a situação do Alex, ele percebeu que não precisaria ficar triste dessa forma, porque, infelizmente, né, existiam outras pessoas numa situação pior do que a dele, né, num momento mais difícil do que aquele que ele estava vivenciando. Décima questão. Que palavra Celso utiliza para identificar o cachê e o dinheiro da van que ele não pagou para Alex? A palavra é merreca, certo? 2 R's, merreca. E o que significa essa palavra? Pouca coisa, mixaria, não é isso? Merreca significa exatamente isso.
A 11ª questão, como muitos de vocês devem conhecer, nós temos aí a capa do Diário de um Banana, um livro que ficou bastante conhecido, principalmente no público pré-adolescente e adolescente, e a 11ª questão fala sobre ele. Conquistando leitores ao redor do mundo de forma confessional e divertida, o livro quadrinho Diário de um Banana, de Jeff Kinney, faz uso dos relatos de experiência para contar o cotidiano de Greg, um garoto que ilustra suas desventuras vividas no ambiente escolar enquanto tenta se tornar popular. Nas páginas de seu diário, que o personagem insiste em chamar de livro de memórias, pelo receio de sofrer bullying dos colegas de classe, encontramos registros marcados por uma linguagem intimista. Em razão da natureza de um diário, que permite ao seu autor a realização de comentários sobre questões confidenciais, sem que a sua privacidade seja comprometida. Temos um paradoxo sutil. Ao mesmo tempo que teme a exposição de seu diário, Greg confia a nós, leitores, as angústias e os dilemas de seus relatos mais particulares. Em grupo, com seus colegas e seu professor, reflita e opine. Considerando que o diário íntimo não tem como objetivo a publicação, o que motiva alguém a relatar experiências em um texto que é privado? Então, imagine, se você tem um diário, talvez você já tenha passado por essa atividade de escrever um diário ou de ter um diário, você sabe que aquilo que está sendo escrito no diário, você dificilmente vai querer compartilhar com outra pessoa. Na verdade, você chega a escrever porque você quer uma válvula de escape, né? Você quer compartilhar a tua experiência de forma escrita, mesmo que você não tenha ninguém para verbalizar. Eu posso dizer por experiência própria. Na infância eu não tinha muitos amigos. Eu conhecia muitas pessoas e eu até deixo essa dica para vocês. Conhecer muitas pessoas não significa que a gente tenha muitos amigos, né? E sempre que eu precisava de alguma coisa, ou que eu queria conversar mesmo sobre alguma coisa que estivesse acontecendo, eu podia conversar com os meus pais, né? Tanto meu pai como a minha mãe, eles sempre foram muito abertos e eu sempre pude conversar muito com eles. Mas parece que quando nós estamos nessa fase, né, de infância, pré-adolescência, adolescência, tem algumas coisas que na cabeça da gente os pais não vão entender e que a gente precisa compartilhar com as pessoas que têm a mesma idade que a gente. Então eu cheguei a ter um diário lá na minha infância, mas eu não me recordo nem o que eu escrevia, só para vocês terem uma ideia de como era insignificante, na verdade, para mim, porque já que eu não tinha muitos amigos da minha idade com quem eu pudesse conversar, eu tinha os meus pais, eu tinha meus primos, né? Principalmente minhas primas, que eram bem próximas de mim, então eram pessoas com quem eu podia compartilhar. Então, na minha opinião, e considerando a própria experiência que eu tive lá na minha infância, muitas vezes a gente chega a compartilhar dos diários, escrever os diários, porque tem alguns sentimentos, algumas emoções que a gente acha que outras pessoas não vão entender. E por não confiar também em outras pessoas, a gente acaba guardando aquela informação só para nós mesmos. Mas se eu puder dar um conselho para você, nunca guarde essa informação só para você mesmo. Não faz bem, não é saudável. No começo pode ser uma coisa simples, né? Pode ser uma coisa boba, mas que com o tempo, pelo fato de você não conseguir compartilhar com as outras pessoas, pode se tornar um problema muito grande e depois um problema muito sério. Então sempre tenha pessoas de confiança ao seu redor com as quais você possa compartilhar. Quem são, tia, as pessoas de maior confiança com quem eu posso compartilhar a minha vida? Os seus pais. Seu pai e sua mãe sempre vão ser o porto seguro que você pode contactar quando precisa de alguma coisa, tá? Mas mesmo assim, se você não se sentir confortável o suficiente para conversar com eles, lembre-se que você tem uma rede na comunidade com a qual você pode ser socorrido.
Você tem seus professores com que você pode conversar também, né? Nós temos ajudas de psicólogos, por exemplo, que a gente pode contactar também e que não tem nenhum problema em conversar com eles, em contar as angústias que nós sentimos e as experiências pelas quais a gente passa. Porque a gente só sabe da dor, a gente só entende o tamanho e a gravidade do problema que está nos afetando quando isso acontece com a gente, tá? Então nunca guardem para si uma informação que está tirando a sua paz, que está te deixando triste, que está roubando a sua energia, tá bom? Porque isso não nos faz bem. Nós precisamos ter ao nosso redor pessoas confiáveis com as quais nós possamos contar, ok, gente? Então a nossa correção termina aqui. Espero que vocês possam ter tirado alguma dúvida que tenha ficado porventura dentro desse conteúdo. E até a nossa próxima aula.